Bom, muito bem, nós vamos então começar a nossa aula pensando aqui sobre a filosofia medieval, né? E pensando eh, aí sobre a continuação daquilo que a gente estudou até agora e tentando aí caminhar na nossa nosso estudo sobre esse tema tão importante. Então nós vamos aí prosseguir, né, no nosso estudo e caminhando para ter uma ideia. Como a gente mencionou, né, essa filosofia medieval tem a ver com esse enfoque, né, que envolve o cristianismo e o pensamento grego clássico, especialmente aquilo que tem a ver com a influência de Platão e Aristóteles, né, para a construção do pensamento medieval. E a gente vai lembrar, né, na aula passada, a gente vamos ver como é que a gente caminhou aqui até agora, né? A gente viu os inícios de tudo, né? Com o pensamento grego inicial, o período pré-socrático, o período clássico com Sócrates, Platão, Aristóteles, o período helenístico e depois entramos na Idade Média falando especialmente sobre o período patrístico com o enfoque nos pais da igreja depois de Agostinho, né? Especialmente essa síntese mais ampla de Agostinho, que envolve os elementos cristãos com o platonismo. E aí vem o pensamento que a gente vai chamar de escolástico, que é um pensamento posterior, né, já na Idade Média mais avançada. Então vamos ver um pouco esse cenário, dá uma olhada aí para a gente poder observar a realidade que envolve, né, esse contexto do mundo grego antigo. Então, dá uma olhada, esse mapa é interessante porque ele nos ajuda a ter uma visão aí mais ampla do que estava envolvido na questão, digamos assim, geográfica, né? Veja aí os primeiros, os pré-socráticos, né? Nessas colônias, vejam que elas estão, né, afastadas da Grécia principal, né? Onde nós temos o período clássico aí que envolve Atenas e Estagira, e depois o período helenístico, né, com uma expansão para outras áreas, só para a gente observar como é que esse contexto se definiu de uma maneira a, de fato, ampliar o horizonte antigo. Depois, nós vamos observar, né, que, na sequência, você tem um mapa aí que mostra para a gente a amplitude do Império Romano. É importante a gente olhar, quer dizer, esse império, né, que tem as culturas gregas e latinas, ele vai passar por uma transição. Aqui nós temos no período da sua expansão, aí, final do século I, depois começo do século II, para você ter uma ideia, né, nessa transição do tamanho da expansão. Veja que atinge Portugal e Espanha, né, norte da África, onde hoje é Marrocos e Argélia, até a Inglaterra, toda a área em torno do Mar Negro, né, região da Romênia, e até o Mar Cáspio, toda essa área, uma perspectiva que mostra aí no final do século I como é que o Império Romano chega na transição para o século II. E aí, como a gente viu, mais uma olhada agora para a gente ver a amplitude do desenvolvimento da fé cristã, né, a extensão da cristandade até o ano 300, final do século III, começo do século IV, como é que nós vamos ter um grande crescimento, né, e a presença cristã que vai formar toda essa realidade que a gente vê no nosso mapa aí. Agora, um mapa que a gente ainda não viu, o que vai acontecer? Você vai ver que essa cristandade primeira, ela é atingida especificamente no ambiente grego e latino, né, que vai ter aí no início da formatação da cristandade primeira. Mas depois nós temos as missões que se desenvolve na própria Europa medieval, no período posterior ao que nós estudamos aí. Veja que é do século VI ao século VIII, né? Então, você vai ver aí a evangelização propriamente dos chamados
povos bárbaros, no caso, os povos germânicos, né? Então, olha lá, os francos, né, vão ser alcançados, os saxões, depois vai chegar também aos anglos na Inglaterra, os celtas, né, as missões que chegam à Escócia, Irlanda, País de Gales. Você vê que, por último, vão ser os eslavos e os escandinavos, né, nesse processo de expansão e crescimento do cristianismo primitivo, né? E aí, então, a gente começa a ver como é que acontece propriamente a realidade da filosofia nesse período. O que que acontece, né? Vamos ver o cenário, né? Lembre-se de que o Império Romano do Ocidente vai ser conquistado, né, pelos bárbaros germânicos, particularmente os visigodos, né, que vão chegar, começando com Alarico, depois com Odoacro, finalmente no quinto século cai, né, no ano 476, e essa queda quer dizer que do século quinto ao oitavo, né, nós temos uma espécie de confusão, né, nesse império decadente com a realidade dos diversos tribos, especialmente germânicas, tomando espaço no antigo lugar do Império Romano, até que depois vai ter a formação do chamado Sacro Império Romano-Germânico, que vai dar uma estabilidade medieval. Então, nesse período, caiu muito, né, a produção intelectual, e a gente não tem nada assim de original de pensamento nessa época. Então, a gente tem praticamente uns 4 séculos assim, em que não surge nenhuma espécie de grande filósofo, né? Então, esse período chamado Alta Idade Média, quando a igreja fazia basicamente o quê? Né? Ela compilava em manuais o conhecimento antigo, né? Basicamente uma recordação da sabedoria do passado. A filosofia, de certa forma, fica estagnada, né? E aí, o que que vai acontecer na sequência, né? Alguns fatores importantes aqui merecem atenção. Nós vamos ter essa expansão do horizonte geográfico, né? Por quê? Porque a influência do cristianismo começa agora a se espalhar por outros ambientes, outros horizontes, né? Começa uma caminhada na direção de atingir outros povos, né? Vai surgir esse ambiente aí do Sacro Império Romano-Germânico, né? E uma série de mudanças no cenário internacional tem espaço com invasões que vêm da Ásia Central. O que tem na Ásia Central? De lá vêm as tribos turcas, que começam, né, a chegar de lá e vão invadir a Anatólia, né, que é a Península Grande, onde hoje está a Turquia, e eles saem conquistando muitas áreas. Eles têm aí, inicialmente, né, um famoso a dinastia Seljúcida, que ocupa a região e tem uma batalha importante em 1071 na vitória contra os bizantinos. Você depois tem o Império Otomano, que vai terminar por conquistar Constantinopla, né? E também uma presença forte dos persas, que também, antes dos turcos, têm um poder muito forte, invadem várias regiões, e nesse momento também surge o islamismo, né, que vai surgir no ano 622 e se espalha. Então veja só que, no contexto desse mundo persa-turco e com a expansão muçulmana árabe, né, e no antigo mundo bizantino é o Império Romano do Oriente, de fala grega, com a sede em Constantinopla, hoje chamada Istambul. É nesse contexto do Oriente Próximo é que vai crescer muito da cultura de Roma e da Grécia Antiga. Quer dizer que o Ocidente tem muito pouca coisa, especialmente nesse cenário político do Império Romano decaído e as tribos bárbaras aqui entrando, não surge muita coisa. E aí é nesse ambiente de transição é que vai surgir o chamado do período da filosofia, que vai ser chamado de escolástica, que vai se desenvolver entre os séculos 9 e 16, né? Também chamada de filosofia das escolas, e porque assim ela é chamada, porque é ensinada nas escolas, é aí que a gente vai ter
o início das universidades na Europa, né, como inicialmente de Bolonha, depois vão surgir outras importantes, como Paris e assim por diante, né? Só antes um pouco disso, no século IX, surge uma universidade importante no contexto do Marrocos, né, de influência islâmica, e a escolástica vai ter um predomínio maior entre os séculos XI e o século XIV. Só para a gente ter uma ideia, né, do tamanho da mudança, ó, você pode olhar aí no mapa, esse mapa mostra para a gente as transições que aconteceram do enfraquecimento do Império Bizantino com o surgimento do Islã e a mudança entre os séculos 6 e 8. Está vendo? No mapa em cima você pode ver o auge do Império Bizantino na época de Justiniano, na data aí 565, século VI, você vê que eles dominam toda a região, inclusive o centro do Império Romano do Ocidente, todo o norte da África até o sul da Espanha. E quando a gente tem a expansão islâmica, olha só que em pouco tempo, olhando o mapa de baixo, os muçulmanos dominam todo o norte da África, a Península Ibérica, são detidos em 732, né? O Carlos Martel, né, que é o avô do Carlos Magno na Batalha de Poitiers, e também dominam toda a região do Oriente Médio praticamente, chegando até a região da Ásia Central, né? Essa expansão é que vai acabar, vamos dizer, islamizando os persas e posteriormente as tribos turcas, né? E aí então nós temos um cenário assim muito peculiar, né, que aparece nesse contexto aí. Consequentemente, a gente vai ver, né, o tamanho da ampliação que nós temos do contexto do grande crescimento do Islã, né? Nós temos aí, você pode ver todo o desenvolvimento, né, que envolve o crescimento do islamismo, juntamente com a parte, né, de resistência da Europa aí cristã. A gente vai ver o quê, né? Podemos observar aí o reino dos francos, né, e dos lombardos, basicamente, né, que vai ter essa resistência até o século VIII, e, consequentemente, também o Império Bizantino com conexão, né, com o mundo da Europa Ocidental, aí, que está se formando esse império que vai ser o Sacro Império Romano Germânico, né? E aí nós vamos ter esse cenário histórico para poder entender o que vai acontecer na história do pensamento. Então é interessante ver o que observamos nesse momento da história, né? A tradição religiosa da cristandade, como a gente pode observar aí, ela aparece, né, que temos aqui conceito nítido, né, de que a autoridade pertence à igreja, e a igreja vai ser a referência que define, né, aí o que a gente pode entender como a referência cultural, né? A igreja é que determina a investigação intelectual, ela avalia o pensamento a partir de uma perspectiva teológica e dogmática, né? Agora, o contexto, a situação é outra, é diferente, né? A igreja tem um domínio sobre tudo. E a perspectiva filosófica, né, que no início, antes desse período, vai ser platônica agostiniana, agora depois passa a ser aristotélica, que vai ter aí essa referência como a base da abordagem. E aí, na sequência, vamos ver aí uma mapa da caminhada da história para a gente poder se situar direitinho, tá vendo? A gente tem, no ano 313, o cristianismo virando a religião oficial, o Império Romano caindo em 476, o islamismo nasce em 622, né? O que a gente pode chamar de Estado Pontífice, aquilo que vai permanecer até hoje como o Vaticano, né?
é só em 756, né? Essa relação de Oriente e Ocidente não dura muito bem. Em 1054, né? A gente vê a cisma, a separação entre a Igreja do Ocidente e do Oriente, né? E essa crise medieval vai ter o desdobramento aí do início das Cruzadas, né? A partir do final do século XI, né? E a Inquisição, né, surge no século XIII. Então, você vê a Idade Média, né, com esse desdobramento da falência romana, com a inclusão dos bárbaros, especialmente germânicos, nesse cenário, com uma fragilização de pensamento, mas, ao mesmo tempo, numa caminhada de retomar a conexão da tradição cristã com o pensamento de Aristóteles, que vai ser a grande questão que vai envolver a escolástica propriamente dita. E aí, então, a gente vai discutir, né, aí como é que isso vai acontecer no cenário histórico, fazendo uma avaliação, né, de onde é que estão propriamente o que a gente pode chamar dos inícios da escolástica, né? A gente vai ter o início nas obras do próprio Carlos Magno, né? Carlos Magno vai dar início aí a esse período medieval diferenciado, porque o enfoque que ele vai dar, que às vezes é chamado de houve um renascimento, uma renascimento chamado período, né, que envolve a presença dele, Carolinge, era o primeiro reino assim bárbaro um pouquinho mais organizado e estruturado, né, que se converte em Clovis no quinto século, se converte ao cristianismo, o rei dos francos, né? Mas aí nós temos um novo enfoque nesse cenário, e nesse ambiente que vai ter o início dessa escolástica, né? Há um monge anglo-saxão conhecido, o nome latino dele é Alcuino, ele vem da cidade de York, né? Quer dizer, já na Grã-Bretanha, no final do século VIII, e vai para uma cidade que tem vários nomes. É uma cidade que hoje fica na fronteira da Alemanha com a França, a cidade de Aachen. Em francês é chamada de Aix-la-Chapelle. E o nome português, né, que vem da antiguidade é Aquisgrana, né, na região do Palatinado alemão. E então ele vem para lá e depois ele vai acabar influenciando numa escola de monges, né, em Fulda, e tem alguns discípulos, né, como Rábano Mauro, Pascasio Radberto e Ratramo, né, e desse contexto de início de escolástica, destaca-se na verdade, originalmente irlandês, chamado João Escoto Erígena, que vai fazer, assim, é um dos primeiros a ter um pensamento um pouquinho mais elaborado. Ele tenta relacionar as ideias platônicas e neoplatônicas com o pensamento cristão da Patrística e de Agostinho, né? A gente não tem, presta atenção, né, contato muito direto com as obras da antiguidade, só indiretamente, tá? No século VI aí, Boécio, né, tentou traduzir alguma coisa do grego, mas nesse período Aristóteles o pessoal só tinha acesso aos escritos ligados à lógica, né, que aparece lá, né? E aí então é aí que vai surgir o que vai ser chamado de escolástica, também conhecido como escolasticismo, e aí você tem, né, isso veio do latim, né, e do scholastikos, do instruído, ensinado, que vem do grego, né, e que vai se tornar propriamente o pensamento dominante no ensino das universidades medievais europeias entre 1100 e 1500. Então, no século XI, né, que é o momento de maior estabilidade política e até econômica, num certo sentido, né, porque também aí logo depois vai ter crises que explicam cruzadas, inquisição, uma série de coisas, mas de qualquer maneira o método vai se propagar. E com o estudo da dialética, lembre-se, né, que dialética existe já na filosofia grega antiga,
o interesse dos estudiosos vai se voltar, e aí começa a primeira questão realmente filosófica desse período, se volta para o que é chamado o estudo dos universais, que é o tema mais debatido aí no século XI. O que é isso, né? Lembre-se de que a filosofia medieval, num certo sentido, ela é uma reedição a partir do contato e das influências das ideias cristãs da filosofia grega clássica, né? Que tinha fragilizado a sua influência no período helenístico, mas que com os anseios do pensamento cristão, eles ganham corpo junto e se desenvolve a partir daí. Então a ideia do universal, o que é? O universal é uma ideia que tem uma essência comum a muitos seres e que, portanto, deve ser aplicável a todos esses seres. Exemplo, a ideia de homem representa uma essência, que equivale a um animal racional, que permanece, essa essência é sempre a mesma, não importa se aplicam a vários indivíduos do mesmo gênero, né, do homem, né, e na verdade deveria, né, ser aplicável a todos, né, e não importa também a distinta aparência desses indivíduos. Então, qual que é o elemento universal que tem a ver com essa essência comum? Né? Vejam que a questão, assim, né, numa perspectiva assim mais ontológica, permanece sendo, né, o tema predominante, né? E aí, o que a gente vai ter? A gente tem, na sequência, a referência a um grande, vamos dizer, o primeiro indivíduo de maior expressão que vai surgir nesse cenário, que é o famoso Anselmo de Cantuária. Quem é o Anselmo de Cantuária? Nasceu em Aosta, que é na Itália. Foi abade, né? A influência cristã vai subindo cada vez mais, né? Nesse período eles já vão começar a evangelizar, por exemplo, a Escandinávia, né? Também vai ter missão aos eslavos, né? Parte da missão aos eslavos vem da Igreja Ortodoxa grega, né? Que em 1054 rompe com a fé católica, cristianismo do Oriente e do Ocidente, e parte da evangelização ela é latina. Então você vê países como a Rússia e a Bulgária são ortodoxos, e países como a Polônia e é um país bem católico, né? Então ele foi se tornar abade lá no norte da França, numa cidade chamada Bec, na Normandia, e depois entra na região da Inglaterra, conhecida como Canterbury, né, em português Cantuária, e lá ele se torna o bispo de Cantuária. E aí é que a gente pode dizer que a escolástica propriamente dita se manifesta no pensamento de Anselmo. O que existe antes dele, segundo muitos estudiosos, é uma pré-escolástica, né? E aí ele tem duas obras que vão marcar a história, o Monologium, né, que vai falar da sabedoria divina, e o Proslogium, e que discute-se a existência de Deus. Ele ainda tem uma sequência de pensamento muito ligada a Agostinho e vai construir as suas ideias baseado num enfoque que os estudiosos chamam mais realista, né? Quer dizer, que não é tão desconectado assim do contexto da realidade, tendendo a uma aproximação de um enfoque mais assim aristotélico, né? Depois de Anselmo, um outro pensador vai marcar a história nesse momento, e ele é conhecido até porque tem filmes, ele tem uma história particular, pessoal, meio complicada por um romance indevido lá com uma senhora conhecida como Heloísa, né? Então, Abelardo, que viveu um pouco depois, né, em 1079, 1142, ele é conhecido, né, pela sua personalidade, pela sua vida agitada, suas realizações, seu pensamento peculiar, né? E aí ele
para trabalhar, né, a questão dos estudos dos temas ligados à filosofia na época, ele vai explorar. Então temos aí as artes divididas, com a gramática, a retórica, a oratória, né? E depois temos também o que é chamado de quadrivium, aritmética, geometria, astronomia e matemática. Então vemos essa, né, caminhada na direção de fato de um desenvolvimento daquilo que vai se tornar a nossa universidade como nós conhecemos hoje, né? E aí, o que a gente pode dizer na sequência, né? Dos pensadores primeiros aí. Então, voltando, né, a lembrar do Escoto Erígena, qual é a sua grande contribuição, né? Não há contradição entre fé e razão. Essa vai ser a grande discussão da filosofia medieval nesse período, né? Por quê? Porque eu chego a verdades que são indiscutíveis, que são verdades da fé e verdades da razão. Então, como é que funciona essa relação? Scott Erígena vai ser o primeiro a dizer, não, não tem, né, nenhuma contradição. A criação é teofania do Deus oculto que se determina a si mesmo. O Anselmo de Cantuária vai ser importante, inclusive na própria história da teologia. Olha que coisa interessante, o conteúdo do ensino cristão pode ser deduzido dos fundamentos racionais sem a ajuda da Bíblia ou dos pais da igreja. Aqui é que o bicho começa a pegar. Por quê? Porque até então a gente tem uma ideia de que existe uma relação entre fé e razão, né? Entre revelação e razão, mas praticamente sempre há o que a gente pode chamar de uma prioridade absoluta da fé e da revelação. Quando alguém diz, ó, você pode, né, chegar ao conteúdo do ensino cristão sem a ajuda da Bíblia, né, ou dos pais da igreja, inclusive isso vai influenciar muito a teologia oficial católica, né? No sentido em que você vê um crescente racionalismo no final da Idade Média que vai desembocar na Europa moderna. E a gente vai ver isso já semana que vem, próxima aula, nós vamos já lidar com o início da modernidade na Europa e como é que isso se relaciona com o cristianismo, com o surgimento dos movimentos racionalistas e iluministas, né? Um movimento na França e o outro na Inglaterra. Abelardo vai, como a gente viu na sua obra O Sic et Non, vai fazer que a linguagem é a fonte que une o pensamento às coisas, que é uma outra discussão séria, né? A relação entre pensamento e linguagem, que vai ser um tema importante mais para frente, né? Pensamento, realidade e linguagem. Né? Esse tripé é um foco de discussão enorme. A linguagem, portanto, é a fonte que une, né, o pensamento às coisas, e o Sic et Non é o método de reunir teses opostas para se chegar à verdade. A razão separa-se da fé, ela é independente. Uau! Agora, no século XI, indo para o XII, começa esse cenário em que você vai ver uma razão bastante independente. Quem conhece, quem leu, ou talvez leu indiretamente, as obras do Francis Schaeffer, ele trabalha bastante isso, né? Quando ele vai falar sobre graça, né, e natureza, né, e o papel da razão, ele vai, tanto no livro A Morte da Razão, como também na outra obra importante dele, O Deus que Intervém, ele vai discutir isso com atenção. O que acontece? Nós estamos falando da realidade europeia medieval. Nesse contexto existe a importância e a relevância dos judeus. O que acontece com os judeus? Os judeus passaram, né, pela grande diáspora. Então você pode dar uma olhada aí desde o início para onde é que o judeu foi, né? A melhor pergunta é para onde ele não foi, né? Eles saem da terra de Israel e se espalham, né, pela região do norte da África, inicialmente no momento da cristandade, vão se espalhar pela região do antigo Império Bizantino, também
pelo mundo ocidental, tanto na região da Europa Ocidental, na região onde está a Itália hoje, Península Ibérica, e depois de lá vão se espalhando por outras partes. Por que é importante mencionar os judeus? Porque os judeus vão ter uma relevância no contato do mundo europeu com o mundo islâmico. E para você ter uma ideia, a pergunta é como é que as obras dos antigos gregos chegaram ao ambiente islâmico e cristão medieval? Os principais articuladores e tradutores disso foram judeus. Os judeus faziam as pontes, né? E houve um grande momento de expressão judaica de alta erudição, e não só judaica, também islâmica, na Península Ibérica, especialmente na cidade de Córdoba, aí por volta do século XI e XII. Então os judeus vão ter essa influência, e aí surge a figura importante de Moshe ben Maimon, que é mais conhecido como Maimônides. Veja aí, ele viveu entre 1135 e 1204, né? Da região exatamente da Espanha de Córdoba. Depois ele viajou por muitas regiões, e foi passar um tempo no Egito, acabou falecendo na terra de Israel, está lá sepultado na Galileia, bem pertinho do Mar da Galileia, ele é conhecido como o famoso Ramban. Quem que é Maimônides? Ele vai ser o principal filósofo judeu medieval. Mas, na verdade, assim como a gente tem na cristandade, que a gente vai ver daqui a pouco, o Tomás de Aquino, e a gente também tem no mundo islâmico as referências, no ambiente judaico, a grande referência é Maimônides. Ele, então, vai ser, eu diria que a estrutura que se organiza do judaísmo que chega para nós até hoje está essencialmente fundamentada em Maimônides, né? Ele fala dos 13 princípios de fé, né? Ani, Ma'amin, Be'emuná, toda a sua organização é muito assim. E ele era filósofo, teólogo e médico, e escreveu as suas obras em árabe, porque ele morava na Espanha árabe e depois caminhou por esse mundo islâmico onde o árabe era a língua predominante. Ao mesmo tempo que esse pensamento clássico tem impacto no judaísmo, vai ter também no Islã. O que acontece? O islamismo se desenvolve e vai chegar uma época assim especialmente importante na construção da sua história, tanto em Bagdá como também na Espanha, também onde hoje está ali o Marrocos, tal, no Egito, né? Córdoba e Bagdá foram grandes centros de estudo, de pesquisa, né? E aí o que acontece? Assim como aconteceu com os filósofos cristãos, também os muçulmanos tentaram fazer o quê? Conciliar o conteúdo da fé com a filosofia, ou se esforçaram para explicar racionalmente a doutrina religiosa através da filosofia. Essa que é a questão. Se nós temos uma verdade divina diante de nós, e essa verdade divina ela apela para a mente, a razão é capaz de lidar com isso suficientemente, então eles queriam, né, lidar com a fé a partir da luz da razão natural. Interessante que os estudiosos muçulmanos nem sempre eram árabes. Tá? Por exemplo, você viu que o Maimônides escreveu em árabe. A gente vai ter estudiosos de muita expressão que eram persas, depois de outro pano de fundo. Alguns são árabes, mas eles escreveram em árabe porque o árabe é a língua de toda a tradição islâmica. Né? O árabe é a língua do Alcorão. Né? E aí o que acontece? Essa filosofia medieval que vai se desenvolver em árabe, ela vai ser muito interessante, porque ela tem uma orientação que a gente pode chamar de perfil mais científico, né? Porque, na verdade, os árabes não estavam, o Islã não estava tão filosofando, né? Eles estavam atrás de um conhecimento de ordem mais prática, né?
E, de novo, eu quero enfatizar, quem não viu deve ver o famoso filme, né? The Physician, né? O médico, às vezes saiu físico, né? E aí teve dois médicos que foram representantes mais notáveis. Um chamava-se Avicena, né? Ibn Sina, em árabe, apesar que na verdade ele é persa, né? E que viveu entre 980 e 1037, né? E que tinha um perfil assim mais platônico, seria tipo o Agostinho do mundo islâmico. E Ibn Rushd, conhecido no mundo latino como Averroes, de Córdoba, no Ocidente, olha só, ele sim do século XII, né, nesse momento de auge. Você sabe que os grandes, com assim influenciadores, né, do pensamento islâmico e do pensamento judaico, vários surgem nesse contexto, nessa região da Espanha, né, no passado, né? E por isso que a gente vai ter a Península Ibérica com tanto progresso, desenvolvimento, assim por diante, que vai se desdobrar naquilo que a gente vai conhecer no começo da história brasileira, né? Esses estudiosos, eles se dedicaram fundamentalmente ao estudo de Aristóteles, mas atenção, não de um Aristóteles, né, assim, direto do original. Eles conheceram através da interpretação que veio de intérpretes neoplatônicos e não da obra do próprio filósofo grego. Eles pegaram Aristóteles traduzido do grego ao siríaco. O siríaco é um dialeto do aramaico, né? Do siríaco foi para o árabe, e assim eles legaram ao Ocidente esse retorno à filosofia clássica, que havia perdido um pouco de presença em função dos contextos que a gente já explicou. E isso, né, não dá para negar o imenso valor que isso teve para a cultura, né, esse empenho árabe na conservação do pensamento antigo, né? E como nós dissemos, nesse processo de conexão entre o mundo árabe de fala islâmica, ou o mundo islâmico de fala árabe, e a cristandade, né, desse contexto onde vai se formar o Sacro Império Romano Germânico, os judeus tiveram um papel único nisso, né, até porque eles viviam nos dois ambientes e praticavam a ponte de conexão, muitas vezes, entre as duas realidades. Entendendo isso, a gente vai chegar, finalmente, no grande filósofo, o maior de todos, o principal filósofo medieval, o grande representante daquilo que vai ser a filosofia máxima na construção do catolicismo dogmático, né, que é o famoso Tomás de Aquino, né, que tem uma relevância única, né, que diferente de qualquer outro, ele é a pessoa mais importante. Ele foi discípulo, né, de um outro estudioso da região da Alemanha, né, Alberto Magno, mas ele é considerado o chamado príncipe da escolástica, porque, afinal de contas, ele é o seu maior expoente, né? A gente pode dizer que antes dele, a escolástica recebeu aí como novidades, né, as ideias de Aristóteles, mas como a gente disse, mediante os árabes ou as traduções diretas do grego, e vai pegar esse conhecimento que vem para fazer uma construção filosófica detalhada, coesa, uma espécie de síntese extraordinária, e até mesmo, como dizem alguns, né, ele criou com as antigas e novas ideias, né? E ele faz isso com uma clareza absoluta, né? Etienne Girdson, muito conhecido como um grande historiador da filosofia, ele escreveu a posição do Akinata, né? Porque quem nasce em Aquino, onde ele era, né? O distintivo de São Tomás entre todos os colapsos não é a originalidade, mas a ousadia, né? O quanto ele foi longe e o que ficou da sua grande construção, né? Assim como quando a gente estuda a filosofia grega, a gente descobre que Aristóteles é o filósofo mais completo, que conseguiu alinhar o máximo de coisas possíveis. Agora,
Tomás de Aquino vai ser a mesma coisa na Idade Média, né? Ele vai nascer em Roca Seca, na Itália, em século XIII, 1225, né? Estudou Aristóteles na própria Itália, mas foi para Paris, onde tínhamos ali uma universidade já de expressão e famosa, né? E ele estudou e se tornou professor em Paris, né? Ele era muito tranquilizão, tranquilão, ele foi até apelidado de boi mudo, né, pelo jeito dele. Ele viveu proporcionalmente pouco, né, 49 anos, morreu em 1274, e a importância, o valor das obras de Tomás de Aquino é tão extraordinária que no século XIX o Papa Leão XXIII declara Tomás de Aquino como o maior mestre entre todos os doutores da escolástica, para a gente ver a relevância que envolve, né, aquilo que temos em Tomás de Aquino. Ele vai aplicar a filosofia que foi recuperada de Aristóteles agora nesse novo período, a teologia cristã. Num ambiente onde Agostinho tinha uma relevância muito significativa, ele desafia isso. E aí você começa agora a entender o cenário do final da Idade Média e a Reforma Protestante. Porque, lembre-se de Lutero, Lutero é agostiniano. Tanto Lutero como Calvino desenvolveram um pensamento protestante, mas a partir de uma vertente mais agostiniana, que tinha uma perspectiva mais negativa em relação ao ser humano. Tomás de Aquino vai ter uma base de pensamento que valoriza cada vez mais a razão independente. E por isso a teologia católica, né, Lutero vai bater de frente, né, ele vai chamar que a gente precisa voltar à teologia da cruz contra a teologia da glória. Na base dessa discussão você vai ter aí esse elemento, né, que envolve uma raiz que tem a ver com Agostinho lá atrás, né, e uma distinção que no final das contas tem um quê de elemento platônico e aristotélico. Ele vai distinguir claramente entre o que pode e o que não pode ser demonstrado aí pela razão sem a revelação, que essa que é a questão, né? Como é que a gente lida com a verdade que nós temos e qual é o papel de cada uma delas. É dele que vem os famosos argumentos mais tradicionais pela existência de Deus a partir da existência do universo, né? Ou seja, a gente vai entender como é que isso acontece mais especificamente, porque a ideia é você argumentar em função do elemento concreto que está diante de você, a partir de uma abordagem próxima, né, bem nitidamente de perfil aristotélico. E aí o que a gente vai descobrir no pensamento do Tomás de Aquino? Que é possível argumentar que a filosofia revela tudo sobre o ser, é isso que é importante, sem recorrer à revelação. Não é necessário usar a revelação para estudar ontologia. A discussão sobre o ser, que é a questão ontológica fundamental que envolve a filosofia antiga e medieval. Mas também é necessário que haja o quê? Haja o conhecimento revelado, que também tem o seu papel. E quando se fala de conhecimento revelado, nós estamos falando sobre o objeto da teologia, e o objeto da teologia é Deus. E aí Tomás de Aquino, então, vai validar o uso da razão para argumentar, mas atenção, a partir de primeiros princípios que são os artigos de fé. Ele usa argumentos de autoridade, que são os mais fortes, visto que a autoridade é divina. Isso para a construção teológica. E suas reivindicações não podem ser contestadas por aqueles que rejeitam os artigos de fé. Ele ainda vai nitidamente manter essa ideia de que aquilo que tem a ver com a revelação divina se define a partir da declaração de fé e assim é recebido. Mas os desdobramentos do seu pensamento vão ter outras questões que a gente precisa olhar e ver direitinho. O que ele vai afirmar?
A sua discussão na direção de uma filosofia assim mais ontológica, né, vai afirmar que só se conhece algo, né, que pode ser visto como autoevidente quando o predicado está incluído na essência do sujeito. O homem é um animal, por exemplo. Aí você vê isso como autoevidente. Bom, quando se pensa em Deus, a existência, não há dúvida, está incluída na essência de Deus. Né? Deus existe, é como dizer, vamos dizer, é óbvio, vamos assim afirmar. Mas nós não conhecemos a essência de Deus, portanto, temos, né, como Deus e a essência estão ligados, o problema é o nosso acesso a isso. Como nós não conhecemos, a pergunta é: qual é o caminho para chegar a isso? Temos de inferir a existência de Deus a partir, olha só, dos efeitos de Deus na natureza. Aí você vê um pensamento aristotélico, a coisa partindo daquilo que pode ser percebido, aí que você vai começar a ver essa questão da aproximação do discurso lógico, filosófico e científico do discurso que a gente poderia chamar propriamente mais de teológico, né? Como é que e isso permanece até hoje. A gente sempre discute, né? Mas existe prova, né, da existência de Deus, foi comprovado, foi confirmado. Então, esse tipo de construção vai se delinear nitidamente com Tomás de Aquino e vai marcar a história da filosofia na sua ligação com a fé. Muito bem, quem tinha sido um bom pensador sobre questão de lógica e que era valorizado, o nosso querido amigo Anselmo. Anselmo argumentou que só se sabe que Deus existe quando se compreende o que Deus é, ou pelo menos quem Deus é. Muitas pessoas não entendem Deus como algo maior do que qualquer outra coisa que possa ser pensada. Compreender isso significa apenas que o que se entende existe na mente. Então veja que o argumento ele é todo lógico, né? Não é possível, né, saber que Deus existe se não se compreende Deus. Muitas pessoas não entendem Deus como algo maior do que se possa ser pensado. Então, não tem dúvida que Deus existe na mente. Mas não é possível que algo exista na mente e não na realidade. Eu só posso supor que esse algo existe na realidade também. Portanto, o caminho vai ser um caminho que vai marcar a história da que vai ter famosos 5 argumentos em favor da existência de Deus que vão se definir em Tomás de Aquino. Vejam bem, isso não é, por exemplo, uma preocupação do texto bíblico. Nunca foi uma caminhada. A Bíblia não tem nenhum texto tentando articular dessa maneira racional em favor da existência divina. Mas aqui, no pensamento medieval, com essa base aristotélica, isso vai se definir. Então, o que a gente vai ver? Ele vai argumentar que um objeto não pode mover e ser movido ao mesmo tempo e da mesma forma. Não é possível, né? Assim, se um objeto é movido, existe um motor que move esse objeto, que deve ser visto como um objeto distinto. A série de motores, quer dizer, lembra que Aristóteles está muito preocupado com a questão do movimento, né? Então, a série de motores não pode retroceder infinitamente, né? Então, tem que haver um primeiro motor que não é movido. E aí, a definição que vai chegar a partir dele é exatamente essa, que, num certo sentido, nós vemos que é um argumento interessante para a existência de Deus, mas uma maneira de descrever Deus um pouco assim diferente do que você encontra na tradição bíblica propriamente dita. O motor imóvel é Deus, logo Deus existe, porque não é possível, né, que não
tem que haver uma origem que cause todo o movimento, e esse motor que não pode ser movido por nada, porque ele não pode ser um efeito de uma causa maior, é Deus. E assim o argumento se estabelece. Aí essa mesma maneira de pensar vai se arquitetar no caminho do chamada relação de causa e efeito. E ele então vai chegar à afirmação, né, que logo o que se percebe, né, nada na natureza pode ser a causa eficiente de si mesmo. É a mesma ideia semelhante à do movimento. A série de causas eficientes não pode retroceder infinitamente. Logo, tem que haver uma chamada primeira causa eficiente. A primeira causa eficiente necessariamente é Deus. E assim, o que se afirma, consequentemente, logo, Deus necessariamente deve existir. Outro argumento é um caminho que vai na direção da discussão da ontologia. Tudo na natureza não pode ser, né? Nem tudo, né? Não é possível que os elementos da natureza tenham o ser que os sustentem por si só. O que não pode ser, por vezes, não é. Se tudo não pode ser, houve tempo quando nada existia. O que existe só veio a ser a partir do que já existe. Portanto, se tudo não pode ser, então nada existiria. Então, algum ser não pode não ser. O que ele está discutindo é o seguinte: nenhum ser que nós conhecemos, através da experiência sensível, tem condição de ser a base de sustentação ontológica de si mesmo, porque todos os seres são seres contingentes. E só existe um ser que não pode não ser de jeito nenhum, e esse ser é Deus, logo Deus existe. No sentido em que Deus é o ser necessário, enquanto os demais seres são seres contingentes e têm a sustentação da sua ontologia a partir daquilo que é o próprio Deus, que é o único ser que, de fato, é o ser necessário. A outra discussão aparece na sequência da sua argumentação, quando ele vai falar sobre aquilo que envolve a questão de perfeição ou não perfeição, né? Quando nós olhamos para a experiência, né, à nossa volta, vamos ver que todas as coisas na natureza estão em graus distintos aí, né, graus de maior ou menor perfeição. Se alguma coisa está em certo grau, deve ser comparável a um máximo. Quer dizer, tem que ver uma referência maior para dizer em que grau está. O valor máximo de um gênero é a causa de todos os que pertencem a esse gênero. Logo, deve haver um máximo de bondade, um máximo de amor, um máximo de perfeição e de todas as perfeições. Bom, o máximo da perfeição é Deus, então, logo, Deus necessariamente deve e precisa existir. Então vocês veem que a maneira de raciocinar ela é totalmente dependente da maneira aristotélica de organizar o mundo. Só que Tomás de Aquino faz uma teologia toda detalhada com isso. O seu próximo argumento, né, semelhante aos outros, ele vai trabalhar com um argumento que envolve a ideia de propósito, de fim, teleológica, né? Os corpos naturais agem em função de um fim. Agir por fim depende de um propósito. Propósito depende de conhecimento. Muitos seres que agem por um fim carecem de conhecimento. Logo, esses seres são dirigidos por um ser que tem conhecimento. Essa questão que a gente vê na natureza, né? Como é que é tudo sábio, mas como assim? Os animais, as plantas parecem não saber, não ter consciência. Então, como é que tudo é tão perfeitinho e arrumado? É porque Deus é o ser que dirige todas as coisas naturais, então Deus necessariamente precisa existir.
E, finalmente, um argumento interessante que ele vai levantar é um argumento dentro daquela problemática que vai marcar a cristandade bastante, né? Que é a questão do problema do mal, né? O argumento a partir do problema do mal, que é o problema do mal, né? Como é que pode se afirmar que Deus existe em função da existência do sofrimento e do pecado no universo? Então, o argumento é: se Deus existe, logo a bondade é infinita e não há espaço para o mal no mundo. Que a existência de Deus e do mal são incompatíveis, mas o mal existe. Então, por essa conclusão, deveria-se imaginar que Deus não deve existir, já que o mal é constatável na experiência. Mas ele vai dizer: a existência do mal é compatível com a de Deus. Ele vai entrar no mesmo caminho clássico que vem desde Agostinho, né? E que vai ser replicado também até no pensamento de Maimônides e de outros dentro do ambiente teísta, que o mal é parasita do bem, que o mal é privação do bem, né, que o mal não tem existência ontológica, mas vai dizer algo muito importante dentro dessa lógica, que o Deus permite o mal para produzir o bem, nesse sentido, assim, mantendo uma visão do domínio divino sobre o mal. Mas o que a gente pode dizer aí no desfecho do entendimento do pensamento de Tomás de Aquino, para a gente abrir um momento aí para algumas perguntas de vocês, né? Ele vai, então, fazer esse trabalho de relação entre teologia, filosofia, né? Aquilo que se baseia na fé, aquilo que se baseia na razão, né? Como é que a gente lida com os dois discursos tão importantes, né? A teologia, baseada, né, na revelação, e a filosofia na razão humana, elas se fundem, olha só, numa síntese definitiva. Esse é o grande elemento de Tomás de Aquino. É a tentativa de fazer uma síntese completa, né? É um Aristóteles catolicizado mesmo. Fé e razão unidas em sua orientação comum rumo a Deus. Ele sustentou que a filosofia não pode ser substituída pela teologia. Isso que é interessante. E que ambas não se opõem. Então, assim, teologia tem o seu papel, filosofia tem o seu papel, elas não estão em contradição, não existe contradição entre fé e razão. Mas, ao mesmo tempo, Tomás de Aquino vai caminhar na direção em que fica nítido uma certa autonomia da razão na obtenção de respostas, por força da inovação do aristotelismo, mas no final das contas ele ainda defende o que ele vai chamar de subordinação da razão à fé. Então, apesar de tudo, né, se a gente sabe, ele vai dizer que razão e fé estão conversando tranquilamente e vai dar tudo certo. Mas a pergunta é, caso aconteça qualquer coisa, né, nossa escada de emergência é: a razão deve se subordinar à fé. E aí, o que a gente pode apresentar do resumo do entendimento do que envolve, né, aí o pensamento de Tomás de Aquino, né? Lembre-se que todo mundo que quiser, né, ter acesso ao conteúdo precisa estar inscrito lá no nosso número da conexão e recebe o PowerPoint, e depois, até o final do curso, eu vou encaminhar mais algumas coisas interessantes em PDF. Por isso, se inscreva e esteja sintonizado com a gente. Nessa síntese de aristotelismo e cristianismo, ele vai dizer que a perfeição máxima é o ser. Os seres criados, que são os entes, participam da perfeição do ser. A verdade consiste na correspondência entre pensamento e ser. Tá vendo que coisa interessante, né? Pensamento e ser, aí você tem acesso à verdade, porque corresponde entre os dois. Isso é importante para a gente depois entender o restante da história da filosofia na Europa e por que que o mundo vai depois chegar onde ele chegou. Porque essa é a base de onde se desconstrói, né? Deus é o ser que subsiste por si mesmo, o mundo surgiu da comunicação do ser divino. Porque só o ser divino tem condição de ser referência ontológica para tudo. Ele vai desenvolver os 5 argumentos em favor da existência de Deus que nós vimos: o motor não movido, Deus é a causa última de tudo,
Ele é o ser necessário, ele é o ser perfeito, ele se percebe na ordem universal. A sua ética é uma ética intelectualista, portanto, deve-se agir em conformidade com a razão. Né? Razão e fé são distintas, mas não se contradizem, são modos diferentes de conhecer. A razão aceita a fé, aceita a evidência, a fé é a autoridade. Deus não interfere no processo do conhecimento racional, ele funciona independentemente. A filosofia deve subordinar-se à teologia, e aí vem aquilo que a gente conhece da realidade medieval: o Estado deve subordinar-se à igreja. O que de fato acontece no ambiente medieval, e depois vai ter uma crise político-religiosa no final da Idade Média, até o desdobramento do que nós temos no contexto aí da Europa mais recente. Então, diante desse cenário, a gente termina a nossa exposição aqui, e agora temos um espaço aí para perguntas e resposta e interação daqueles que têm alguma questão para apresentar nesse momento. Então, vamos ver. Uma dúvida gerada aqui, a qual talvez a gente já tenha as fontes dessa resposta, mas eu queria uma resposta mais pessoal do senhor. Até que ponto o raciocínio lógico, né, da existência de Deus, né, dessa visão de Tomás de Aquino, ele afeta hoje a visão do povo de Deus? No caso, até que ponto esse pensamento, qual que são as raízes desses ensinos que afeta a igreja hoje? Por um exemplo, é uma influência familiar a maior fonte? Ou talvez seja um ensino fundamental, acadêmico, enfim, qual que seria? Ou porque definitivamente a filosofia faz parte do ser humano e esse pensamento ele é lógico e precisa ser entendido dessa forma? Ou o senhor acredita que talvez existe outra influência nessa parte da existência de Deus? Veja bem, nós temos a realidade de que o pensamento filosófico, ele é a estrutura onde as coisas se organizam, né? Então, assim, com a influência de Aristóteles ou Tomás de Aquino na cabeça das pessoas hoje, ela é meio que total, né? É meio que completa, porque ela é a estrutura organizadora fundamental, né? Elas são as prateleiras. Aí o que a gente recebe, a gente coloca nas prateleiras. Então, assim, você tem o que um elemento macro de uma organização cultural da realidade. Esse é o grande problema da gente quando, né, o famoso autor lá, o Rudyard Kipling, né, que era anglo-indiano, ele disse uma coisa muito interessante: the West is the West and the East is the East, the two never shall meet. Ocidente é Ocidente, Oriente é o Oriente, e eles nunca vão se encontrar, né? Porque a pessoa constrói um arcabouço de leitura, de cosmovisão da realidade. Então, a nossa estrutura, ela é platônica aristotélica. Esse é o modus de organização da estrutura do mundo europeu, né? E aí, o que a gente tem depois, vamos continuar estudando a partir da semana que vem, você tem um pensamento que reage a isso, mas o jeito fundamental de ler o mundo até hoje é essencialmente platônico aristotélico, com desdobramentos a partir dessa referência. É como se eu te falasse assim que a gente tem na nossa casa um monte de estantes de ferro. Não pode ser ferro retorcido, enferrujado, novinho, polido, mas é ferro. E as coisas que a gente recebeu durante a vida, a gente vai colocando nas caixas que essas estantes, nos espaços em que elas têm. Agora, outra coisa é ter um armário totalmente diferente da estante. Aí é uma outra realidade. Quem assiste o filme Silêncio, é um filme que aborda a evangelização do Japão,
com a presença de missionários portugueses, vai sentir um pouco disso, que é um contexto onde a relação cultural é distante demais. Você tem outra visão do mundo. Então, isso é muito fundamental para a gente entender onde é que nós estamos. Boa noite, professor Luiz Saião. Boa noite. Eu gostaria de tirar uma dúvida. E o senhor falou do mundo árabe, do mundo islâmico, né? Isso. A filosofia islâmica teve alguma influência sobre a cultura ocidental que chegou até nós? A gente pode dizer que ela existe hoje dentro do meio cristão? Não. Veja, o islamismo, do ponto de vista de estrutura de pensamento, ele não tem muita coisa peculiar, né? Porque o islamismo, ele é um monoteísmo tardio, né? Você tem uma tradição judaica, né? Que vai dar origem ao judaísmo rabínico, e você tem a tradição cristã que surge, e o islamismo no século VII, né? E ele surge numa sociedade que não é uma sociedade complexa na elaboração da realidade, que é a sociedade árabe tribal, né? Então, por isso, vamos dizer, você tem a verdade revelada, você tem os escritos sagrados com as suas tradições culturais, religiosas e comportamentais, mas você não tem uma grande estrutura organizadora da realidade. E aí, o que você tem aí de diferente nesse processo, né? Você tem essa estrutura de pensamento grego, que vai ser a caixa principal, onde depois vai se arquitetar o judaísmo, em certo sentido, a partir do próprio Maimônides, a cristandade, com a influência especialmente de Agostinho e Tomás de Aquino, e também o Islã. A diferença fundamental do ponto de vista filosófico do pensamento monoteísta sobre o pensamento grego está no conceito de tempo, né? No conceito de história, porque o mundo grego, sendo muito interessado em cosmologia, muito interessado em metafísica, uma série de coisas, e mesmo falando sobre o devir, ele não trabalhou muito assim adequadamente a questão do transcurso do tempo, porque eles eram reféns da natureza, né, do mundo cíclico, né? E quem tem a grande, digamos assim, abstração sobre o tempo é o pensamento monoteísta, daí o conceito de Deus na história, o conceito de escatologia, a ideia, né, que vai ser muito importante na construção da civilização ocidental. O Islã vai herdar isso, o Islã tem a mesma base, porque o Islã é como se fosse assim uma denominação do cristianismo que entrou por um outro caminho. E o outro elemento que existe no Islã, que é um negócio um pouquinho mais complicado, é um fatalismo muito grande. O que é esse fatalismo, né? A própria palavra Islam significa submeter-se, render-se. Então, a ideia forte no mundo muçulmano é que as coisas estão decididas, definidas por Alá, né? E nesse sentido, diferente da tradição judaica que valoriza muito o indivíduo, o uso da liberdade, a decisão, o homem como alguém que participa no cenário de construção da realidade, no contexto islâmico é muito mais uma coisa de perfil que tende mais facilmente a um caminho fatalista, né? Não é sem razão que a nossa cultura portuguesa teve um pouco de influência disso, né? Até que você tem o fado, né? Esse negócio que a gente tem até hoje no Brasil, negativo, esse negócio não vai dar certo, essa coisa assim, mais nesse sentido, ela tem um quê, assim, nessa raiz lá atrás que tem no Islã, que não é originário do cristianismo bíblico e não é originário da tradição judaica de jeito nenhum. Outra pergunta que, por Tomás de Aquino querer estabelecer uma relação entre fé e razão, querendo provar a existência de Deus, ele estaria colocando a razão acima da fé, portanto, contradizendo a si mesmo, que se refere a colocar a fé sobre a razão. O que acha? Não, eu acho que não. Acho que ele foi muito sincero e muito objetivo no que estava tentando fazer, porque esse é o grande problema, né? Você descobre que existe um monte de verdades que estão no nosso entendimento e que não vemos uma conexão direta disso com a questão da fé, né? E aí, como é que a gente vai ver isso? Então, o caminho dele foi estabelecer uma relação de conexão entre a fé e a razão, né? Ele não quis colocar
de jeito nenhum a razão acima da fé. Só que a questão é outra. A questão é que ele vai dizer o seguinte, olha, nós podemos chegar a verdades que têm a ver com ética, que têm a ver com uma série de coisas, independentemente da razão, da fé. A razão é suficiente por si só. A ideia que, inclusive, vai entrar no catolicismo, que é diferente da tradição protestante, é que você não trabalha bem com essa ideia de depravação total. A razão, a vontade humana se corrompeu na queda, mas não a razão. Então, portanto, a razão está mais ou menos intacta. Então, nesse sentido, existe um outro caminho que a gente chama de autonomia da razão, o que vai dar um papel muito maior e mais forte da razão na Europa do século XVI. Né? Agostinho recebeu influência platônica de que forma? Via Bíblia? Não, a Bíblia não é platônica, né? Não tem nada a ver. Agostinho nasceu e cresceu no momento em que a influência do segundo momento do platonismo, o neoplatonismo, né, de Plotino, era uma realidade vigente. E o pensamento de Platão ele foi um apelo muito grande de explicação da realidade. Então, o que acontece é o seguinte, veja se vocês entendem isso. Vamos tentar mais uma vez aqui. É como se o pensamento, se a Bíblia tivesse para nós aqui um monte de frutas diferentes. Tem laranja, tem maçã, tem abacate, tem limão, uva, né? E essas frutas estão aqui. A pergunta é onde é que a gente vai guardá-las. Então, a filosofia, historicamente, ela nos entrega as suas caixas, né? E nessas caixas a gente coloca, porque o conteúdo bíblico ele é diversificado, né? Ele tem uma série de componentes literários distintos, ele tem uma série de autores, tem uma série... E o platonismo não é uma coisa que... A gente pode dizer que no Novo Testamento tem textos que parecem estarem reagindo ao platonismo, mas não é. A estrutura de pensamento é bem distinta, né? O platonismo é essencialmente oposto à Bíblia no sentido de interpretação da realidade concreta, né? Do mundo material, né? Então, nesse sentido, é bem diferente e aí nós temos a distinção muito clara a esse respeito. Tá? Muito bem, queremos agradecer a presença de todos aqui, muito obrigado pela paciência, pela atenção, né? E a gente vai prosseguir, né, na próxima aula no domingo que vem, vamos tentar aí contornar essas dificuldades de natureza propriamente técnica, né? E que Deus abençoe a todos, tenham uma semana abençoada. Temos aí muito conteúdo da IBNU, nós vamos preparar um certificado para todos que foram os alunos que participaram de todas as aulas, né? E vamos aí, estamos terminando o mês de julho, né? O mês de agosto tem bastante coisa pela frente, a semana que vem entramos na filosofia moderna para depois chegarmos na filosofia contemporânea. Muito obrigado, Deus abençoe, uma boa noite, um bom descanso a todos aí.